acompanhem a leitura. Uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografia de nosso Chico. A mensagem de Emmanuel. Vamos abrir aleatoriamente. E o título é Uma Escola em Si Mesmo. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Foi Paulo que disse e ficou registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados por nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, o teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Os nossos pensamentos. E vamos orar. Preenchemos a nossa mente com a doce presença de Jesus. O Rabi, que veio trazer luz sobre as consciências, conversando entre a multidão, explicando aos seus discípulos, por vezes mais de que uma vez, a mesma mensagem, para que Pedro, para o seu conjunto, para a multidão, para que todos apreendessem a mensagem de luz, anunciando um novo reino. E é essa luz que buscamos agora, Mestre amado. Colocando-te em nossos pensamentos, agradecemos a oportunidade bendita que o teu trabalho, que o esforço dos teus mensageiros que replicaram a tua mensagem e exercitaram na vida, cada uma delas, nos permite hoje aqui estar. Pacificados, tranquilos, trabalhando os nossos desafios, que tu, como nosso médico das almas, tão bem nos explicaste. Os ensinos tão profundos necessitariam logo mais de outros esclarecimentos, porque não nos podias dizer tudo, Jesus. Prometeste-nos um Consolador, que ficaria conosco até o fim dos tempos. Na mudança dos tempos, compreendemos hoje. E é por isso que aqui estamos, Mestre. Para que em conjunto, em harmonia, estudemos os teus conceitos. O trabalho está diante de nós.
Então a nossa rogativa é, primeiro, para que aceites esta nossa gratidão. Depois, aquilo que pudermos produzir nesta manhã, beneficia outros tantos como beneficia a nós próprios. Sabendo que estás conosco, iniciamos, Jesus, este singelo encontro. Permanece conosco. É o nosso desejo sincero e firme. E assim, damos-nos por muito satisfeitos por esta oportunidade. Que assim seja nesta querida. Muito bom dia a todos. Eu peço para quem esteja muito feliz, porque desperto por esta realidade da saúde que nos permite chegar aqui hoje, que emane essa energia. Para quem não estiver muito feliz ainda, capte essa boa energia, que é muito saudável. Como repararam na lição, nós somos convidados a servir para o nosso próprio bem. E eu acho interessante porque isto acontece tantas vezes. Nós, quando estamos a preparar este estudo, que vamos fazer em conjunto, muitas vezes nos perguntamos qual será a melhor mensagem. Meu Deus, está mesmo aqui. Nós temos o que damos, ou possuímos o que damos. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, já conheço. Estão a vir? É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não, também não, já conhecem? Muito bem. Então, no final estamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Sejam todos bem-vindos, inclusive quem está a chegar pela primeira vez. O que eu vou dizer hoje, já que todos somos espíritas e já... ou pelo menos alguns podemos estar a começar, desculpem esta afirmação. É natural que estejamos a encontrar nas palavras mais modernas coisas que nos despertam a alma. E eu vou fazer o mesmo desafio, que é buscar o Evangelho original e aplicar os conhecimentos de hoje àquela leitura, que muitas vezes tem as palavras repetidas, porque o aramaico era uma língua... ainda é uma língua pobre, em termos de diversidade de conceitos. Mas está lá. A mensagem de Jesus está lá. E é tão interessante mergulhar naquele tempo. Faz-nos bem a alma. Hoje vamos ter um trabalho um pouco diferente. Primeira coisa que eu quero reiterar. Por favor, esse trabalho é de todos. Alguma dúvida, alguma questão, coloquem. Pode ser? Conto convosco? Sim? Tudo bem? Então vamos lá. Já leram isto? Já. Né? No final vocês vão ver onde é que é para colocar isso. Alguns já sabem, não é? Okay? O psiquismo divino flui através de mim. Isto é para sentir. Deus sustenta-me e conduz-me todos os dias da minha vida. Eu coordeno os meus movimentos, elejo a meta e avanço. Submeto-me a essa força vital. Tudo se me torna acessível e chegarei ao bom termo das minhas aspirações em paz. Quero vos dizer, atenção que isto foi só um introito, tá bem? Quero vos dizer que está disponível a biblioteca da instituição. Alguma coisa que necessitem, que queiram conversar a respeito da melhor leitura, nesta fase ou naquela outra, ou sobre o tema X ou Y, está disponível este serviço. Hoje, provavelmente, ficará na sala da esquerda, ali a seguir a secretaria, tá bem? Mas é só procurar, ela não foge, tá bem? A biblioteca mantém-se cá. Vai ser da direita ao fundo, tá vendo? Eu não disse que não foge? A sala da direita ao fundo, tá bem? Muito bem. Então, o que é que vamos conversar hoje? Sobre este livro, que eu sugiro vivamente, Momentos de Saúde e de Consciência. Este livro enfecha uma série de mensagens, depois há uns pequeninos, em que tem momentos de consciência e o outro que é momentos de saúde. Esses livros estão difíceis de se encontrar. Se alguém for ao Brasil, depois dê um toquezinho, falem assim, muito suave, que é para ver se a gente traz desses pequeninos que são impressionantes. São ferramentas maravilhosas para o dia a dia. Muitíssimo interessante. Eu posso vos dizer, agora vou dividir uma questão muito particular, é que quando pego esses livrinhos, que eles são pequeninos, até vou mostrar um só para terem uma ideia, para quem não conhece, são mesmo muito pequeninos.
mas tem um conteúdo gigantesco. Impressiona a capacidade de Joana de Ângeles, este, por exemplo, Momentos de Renovação. Impressiona como Joana de Ângeles consegue falar de assuntos tantas vezes tão repetidos, e ela fala de maneira a despertar-nos a mente e buscarmos esses caminhos tão libertadores. E este capítulo deste livro chama-se Decisão de Ser Feliz. Só o título, né, já nos diz, olha, decide. Né? O que é que nós vamos fazer? Vamos perceber os conceitos de Joana de Ângeles, estruturados no seu valor enquanto pessoa, porque Joana de Ângeles tem um trabalho que corrobora o seu caráter, ela não fica a divergir muito. Aliás, ela não fica a divergir. Ela é muito prática e objetiva na sua mensagem. Alguma dificuldade ao fundo? Alguma dúvida? Faz favor, Olavo. Pode sentar aqui, Olavo. Tem cadeira. Esteja à vontade. Então, voltando aqui, decisão de ser feliz. É a mesma decisão nossa. Agora, o Olavo, não tem problema, agora eu vou brincar com o Olavo. O Olavo decidiu ser feliz. Ele veio hoje de manhã, atenção, podia ser feliz em qualquer lado, porque é o estado de espírito. Tá? Então vamos lá. Decisão de ser feliz. Referência. Nós vamos procurar, não é uma adaptação, não está o capítulo todo. Todos nós vamos trabalhar conceitos. E eu posso vos dizer que vocês conhecem os conceitos todos. Todos. Entretanto, vamos vamos fazer algumas pontes sobre a mensagem de Jesus nos mesmos temas. Não em todos, mas vamos conversar e vamos dialogar. Se alguém tiver um insight, uma ideia, dizer assim, olha, Jesus fez referência a isto ou aquilo outro, nós vamos tentar encaixar. Se for correto, avançamos. E não tem um problema de errar, porque aqui não há erros, está bem? Então vamos trabalhar este conceito e queremos sair daqui com uma perspectiva de decisão nossa. Okay? Lembrar que somos espíritos, lei de progresso, reencarnação para nós não é uma crença, é um conhecimento. Para nós é banal, é simples. Não nos suscita nenhuma dúvida. Suscita perguntas sobre os conceitos, mas não a sua existência. Então vamos lá. O que é que nos diz Joana? Começa assim. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Esse é o primeiro exercício na nossa decisão de sermos felizes. É uma decisão. Então, empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Jesus, como o nosso terapeuta, diz-nos assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Simples. E Jesus, como terapeuta, diz: faz isso. Ele não disse só será salvo quem fizer isto, quem fizer aquilo outro. Ele vai dando questões de comportamento. Ele não disse que a religião A, aliás, até tem uma passagem belíssima, né? Em que na Samaria, junto àquela senhora que estava a retirar água, ele diz: chegará dia em que o homem adorará a Deus em espírito e no seu íntimo. Então, Jesus, ele é sempre muito, para além de muito amoroso, com uma envolvência tão grande. Ele diz-nos as verdades. E muitas vezes nós não estamos preparados para elas. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo pode fazer com que a nossa mente se mexa, revolva o seu íntimo. Por quê? Porque quando eu estou a ler isto é bonito assim, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, quem é o meu próximo? E eu posso pensar que é quem está mais próximo de nós. E é verdade. Mas mentalmente nós também temos pessoas próximas. Nós temos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos. Mas nós criamos uma proximidade, inclusive com pessoas que nos são antipáticas. Porque nós já não temos antipatia por ninguém, pois não? Não? Não, claro que não, gente. Né? A vida é maravilhosa, é para frente. Né? Mas há pessoas, não sei porquê. Nós nunca fizemos nada de mal, nós somos uns anjos, né? Não gostam de nós. É horrível, né? Ai. Nós temos ligações com essas pessoas. Principalmente quando nós nos ligamos aos processos. Então, quando Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, ele não faz nenhuma distinção. Curiosamente. Ele até vai ser mais objetivo, ou digamos, mais incisivo, perdoa Jesus, não era isso que eu queria dizer, mais incisivo na perspectiva de que ama o teu inimigo. Este é amplo.
Mas Jesus disse, ama o teu inimigo. Uou, isto é muito forte. Nossas emoções muitas vezes estão mais voltadas para o comodismo e tratar a vida de forma meio adormecida. Então, dentro desse conceito, Joana de Anjos começa a dizer assim, empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Repararam na lição que lemos logo no início. Nós temos o quê? O que é que nós temos? Espera aí, eu vou entrar outra vez? Está bem? Eu vou entrar de novo. Espera aí. Não vou fazer tanto. Nós possuímos o quê? Espera aí. Tem alguma coisa errada. Temos dentro. Nós possuímos o que damos. Lembram-se? Gente, foi 2 minutos. Vá. Nós possuímos o que nós damos. Ou vocês estão envergonhados? Não, esqueçam isso, gente. Estamos juntos. Esse é um trabalho de todos. Então nós possuímos o que nós damos. Isto logo, empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Ao fazer essa doação, nós estamos a ter justamente aquilo que doamos. É essa transformação. Estamos bem? Sorriam então. É agora? Naturalmente, né? Faz bem. Né? Empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável aos outros. A ti e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Trabalho. Pensem só um bocadinho. Quando é que a gente não se sente muito confortável? Cá entre nós. É quando a gente está à espera que as coisas venham. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, atenção. Não é? Estamos à espera que as coisas venham, adormecemos, acordamos, fazemos a nossa higiene pessoal, vamos trabalhar, estamos meio assim adormecidos. Não é? Atenção, é normal que nós façamos isto de vez em quando. Agora, viver assim é que é um problema. Por quê? Porque a vida vai passar. Eu não sei se vocês sabem disto. Eu de vez em quando eu me esqueço. Não é? Mas vai passar. E aí a gente vê, pessoal, normalmente assim, quando chega à meia-idade, né? Quando nós ainda vamos chegar lá, pensar. Só quando chegar à meia-idade, vai ficar a pensar, aquele sentimento de o que eu andei a fazer? E começa a haver uma certa angústia, porque, gente, toda a gente vai partir. Então, quando Joana diz, é importante que tudo quanto faças tenha este propósito, é lucidez, é só isto. Não é para a gente sair correndo e salvar o mundo. É para estarmos lúcidos. Jesus diz assim, o Filho do Homem veio para servir. É interessante, não é? Porque se nós dizemos assim, nós somos cristãos. E nós dizemos, nós somos cristãos. Então qual é o meu modelo para seguir? Jesus. É Jesus. É o próprio Cristo. Se eu disser, eu sou de determinado partido político, que ideologia ou que ideias eu devo seguir? Ou pelo menos procurar implantar? Aquela do partido, né? Que eu digo que eu sou deste partido. Mas há coisas que eu não concordo. Ótimo. Então avalia e ajuda a mudar por dentro. Então no cristianismo tudo é ótimo. Porque a mensagem é moral. Depois nós temos várias divisões. E essas divisões muitas vezes trazem o aspecto humano, aquilo que em boa verdade é bastante divino, que é a mensagem do Cristo profundamente libertadora. Mas aí nós dizemos o quê? A minha igreja é que salva, se você fizer isto você vai para o fogo eterno. Quer dizer, nós andamos a inventar umas coisas que depois prejudicam a nossa saúde mental e emocional. Mas se formos à simplicidade, o que é que nós fazemos? Vivemos de acordo com as orientações de quem? Do Cristo. E eu vou só fazer aqui um pequeno parênteses. É curioso, né? Eu vou falar individualmente, não é de mim, vou falar de forma individual. Muitas vezes acontece um fenômeno curioso, que é, eu tenho determinados valores e conceitos. E eu quero que quem esteja à minha volta tenha os mesmos determinados valores e conceitos. É comum, e normalmente nós não paramos para pensar nisto. E tudo que for contrário, aborrece-nos. Ora, então o que é que nós fazemos normalmente? Fazemos com que toda a comunicação, seja em família, seja no nosso trabalho, onde for, se encaminhe para o nosso interesse, ou pelo menos do nosso ponto de vista. O que aconteceu com a mensagem de Jesus? Exatamente a mesma coisa. As pessoas reuniam-se e diziam assim, esta mensagem quer dizer isto.
E alguém dizia, não, mas não pode dizer aquilo, não, é isto. E encaminha para aqui e para acolá. Daí termos proibido durante séculos a leitura direta do povo dos Evangelhos do Cristo. Proibimos o quê? Proibimos as traduções. Eu não sei, ninguém aqui é desse tempo, provavelmente, né? Em que, para além da missa ser rezada em latim, né? E atenção, não estou falando mal do catolicismo, todos nós ou fomos nesta encarnação, ou continuamos a ser, também é uma questão emocional, ou fomos aqueles que fizemos isso ao longo dos séculos. Atenção, não esquecer que somos os mesmos. Então nós temos essa tendência, quer individual, que é a forma mais simples de nós percebermos, e quer coletiva. Aliás, eu até disse o contrário, mais fácil é perceber a coletiva, porque está fora de nós. Né? Jesus também disse, é mais fácil ver, né, um cisco no olho do teu irmão que uma trave no seu. Né? Então, no coletivo, a gente se apercebe que isto aconteceu. Então, vamos trazer a forma simples. Então, o que é que Jesus disse? O Filho do Homem veio para servir. Então, se Jesus veio para servir, nós queremos seguir o seu exemplo. Então, qual é o nosso caminho? Servir. Uou! A nossa relação com Deus e com o mundo ainda é, muitas vezes... Gente, pensem sempre no seguinte. Quando nós avaliamos factos, eles são só factos. Não é uma crítica. São só factos. Ninguém pensa assim, um laudo acusatório. Nada disso. São factos. Eu, conhecendo os factos, posso mudá-los. Então, o tradicional connosco é sermos servidos. Nós queremos ser servidos de uma forma geral. Então, vamos começando assim a pensar. Mas espera aí, a vida é passageira. E se eu for servido, eu não aprendo. Eu só aprendo a servir. Quando nós vemos no nosso lar a questão do trabalho e o bônus horas. Quem que já leu o nosso lar? Ok, está liberado para desencarnar. Está bem? Já podem desencarnar à vontade, já sabem o que... Perdão? Assistiu o filme. Assistiu o filme? Pode desencarnar, vai ter uma orientação logo a entrar. Tá bom. É bom caminho, é bom caminho. Não, é sério, é bom caminho. No nosso lar tem uma coisa muito curiosa, que é bônus hora. Quem se recordar dos bônus horas, o que é que a gente entendeu quando leu da primeira vez? Eu digo por mim, né? Uau! Então arranjaram uma forma de ter dinheiro do lado de lá. A pessoa tem um bônus horas pelo tempo trabalhado, é parecido com o daqui, depois compra uma casa aqui ou acolá. Né? E a gente, uau, fantástico. Aí pula 2 capítulos, volta a falar do bônus horas. E aí a gente se percebe, bônus horas não é nada. É só uma referência sobre a própria pessoa, para que ela possa mensurar o tempo que já serviu. E o detalhe, onde é que está o ganho dela? No bônus hora? Não, está lá escrito. É no conceito do aprendizado no trabalho. Isto é impressionante, porque essa será a sociedade do futuro. Servir será uma naturalidade. Receber a recompensa para a sua sustentação será uma consequência. E não inverter a ordem. Eu trabalho para e obtenho. Não. Eu trabalho para aprender e recebo a minha sustentação. Mas isso é um trabalho muito emocional, que hoje nós não conseguimos. Imagina que chega alguém aqui e diz para nós, um ministro ou um político diz assim, olha, tem muita gente para o sistema de saúde, o pessoal está doente, curem-se em casa. Quantos dias dura esse ministro? Ele diz assim, vamos fazer meditação. Não dura, não é? Ou seja, nós ainda precisamos ser servidos e queremos achamos que temos razão. Então, se a nossa sociedade está muitas vezes doente, é preciso que nós nos curemos por dentro, em primeiro lugar. Mas isso é uma grande descoberta. Tudo bem? Mas se eu estiver doente não vou ao hospital. Claro que vou, gente. Né? Atenção, não é isso que estamos a dizer. Então, os conceitos nossos de sermos servidos ainda é muito grande. A nossa parte do trabalho ainda está difícil de ser feita. Mas aos amigos é muito bom também ser servido. Dar um sofazinho e alguém nos servir um cafezinho também é bom. Olha, é maravilhoso. Mas já viu o gosto? O que o Joaquim está a dizer tem razão. Então, para servir, servimos alguém, não é? Uhum. Esse alguém vai ser servido. Vai, Joaquim, é verdade. É verdade. Repare, é a mesma coisa da busca dos afetos. Né? É bom receber afetos. Mas o que nos estrutura é ser afetuoso. Ou seja, ser servido é bom. Né? Ou seja, por quê? Porque nós notamos um gesto de carinho. Reparem um detalhe. Joaquim, vou explicar essa maravilhosa. Alguém, do nada, diz assim, olha, aceita um cafezinho. Atenção, porque não gostar de café não serve o exemplo. Tudo bem? Mas não há problema, é um chá. Um chá é mais comum, né? Então, alguém oferece, aceita um chá assim do nada. Oh, que bom! Sentimos-nos bem. Detalhe importante. Quando nos sentimos bem, significa que o nosso senso de gratidão, ou essa emoção está em nós.
Porque se nós estivermos aborrecidos com as coisas, tá bem, eu aceito o chá. Olha aqui, a grande questão é, como é que eu me sinto no processo? Porque se eu sou grato, eu estou servindo também a própria pessoa. Porque eu sorrio, devolvo, eu estou sempre a trabalhar. Olá. Eu só queria, em referência a isso do servir, de estar sentado e servir um café, há aqui em Portugal uma coisa que diz que é muito difícil servir A quem serviu, não é? Uhum. Então, e acho que isso também é um exercício, porque às vezes a pessoa está a servir e é tratada mal. Tudo bem, Por ótimo. estar a servir, não é? A pessoa que é servida, em vez de ser agradecida, não. Trata como se aquilo fosse uma obrigação, porque agora sim, eu agora preciso ser servida, não é? Eu servi, agora quero ser servida. Vamos chegar nessa parte, Olavo, que é a parte do retorno, está bem? Desculpa. Vamos chegar nessa parte. Deus vai te perdoar por isso, Olavo. O Olavo participou, isso é horrível. Façam isso. Então, é óbvio, né? E é certo o que é dito, entretanto, o gosto de servir, esse despertar para servir. Sabe o que é que me faz lembrar? Jesus. Servir quem serviu. Há uma das passagens do Cristo que muito me toca, e até posso dizer que... Não vou dizer, não, ok. É que eu leio pensamentos, não esqueçam disso. Quando Jesus vai lavar os pés àqueles que estavam naquela reunião para o almoço, ele vai lavar os pés dos pobres, daquela gente simples. E ele faz isto. Este momento é épico. Eu faço esse exercício, não faço quantas vezes deveria fazer, é pensar, eu seria capaz de lavar os pés desta pessoa? Lembra-se que no início, amai os vossos inimigos? É um exercício que move as montanhas, desde que eu tenha fé, né? Lembra? É sempre Jesus o nosso médico, né? Interessante, ok? Então, é importante, vamos reforçar a ideia, é importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, fazer coisas positivas, tudo quanto faças. Não façam ao contrário, façam de forma positiva. Motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Trabalhar, servir. Eu tenho atitudes que às vezes são negativas. É fácil, para que faz diferente. É a decisão de ser feliz. Eu não consigo parar de falar mal dos outros. Né? Dá licença, a gente nunca fez isso. Isso é coisa para outros planetas. Para. Vamos conseguir da primeira. Atenção, que há hábitos. Né? Vou conseguir da primeira. Que tentação. Mas é curioso que a consciência desperta e aí fica mais difícil voltar a repetir o erro. Porque eu decidi ser feliz. Então já não quero mais. Está bem? Então é importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo. E Jesus orientou-nos para isso. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes e sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. Esta é estranha, porque a gente pensa assim, se a pessoa quer fazer o bem, toda a gente apoia. Verdade? Nem sempre. Experimentem perdoar um familiar que toda a gente está contra ele. O que vai acontecer? Nós passamos a ser os perseguidos. Então você fala com fulano, não, eu sinto-me bem, eu não quero ter mal com ninguém. Eu até vou conversar com a pessoa, se calhar eu errei em algum momento. Não faças isso. Então, somos todos cristãos, em boa maioria, mas temos dificuldade em assumir as mensagens do Cristo dentro de nós. Não é por fora, dentro. Então, Jesus também nos alerta para isso. Ele diz, eu não vim trazer a paz. Quando você modificar o teu comportamento dentro de um meio em que já está enraizado um hábito equivocado, o que é que vai acontecer? Toda a gente faz, que bom, você agora já não fala mal, olha que bom, você até usa de um linguajar equilibrado, você já não usa de palavras grosseiras, olha, você até abandonou este vício. Mas se o meio mantém-se no mesmo padrão, o que é que eles vão fazer? O que é que o meio vai fazer? Vai tentar nos puxar. A imagem que eu acho muito engraçada, que a gente aprende assim, às vezes, no início da juventude ou com as crianças, é o menino está sempre a jogar bola.
Também não faz mal nenhum, tem uns que ficam muito bem, né? Está sempre a jogar bola, não quer saber dos estudos, nem nada. Tudo bem, a gente vê, é normal, é uma criança. Entretanto, o grupo todo faz isto. E um deles, em dado momento, diz, olha, eu tenho mesmo que estudar, porque eu tenho que passar de ano. E eu preciso mesmo de boas notas. Não, anda a jogar. Não, agora eu vou jogar no tempo certo, eu vou começar a estudar. Os amigos, o que é que fazem normalmente? Está diferente. Um termo comum, né? Tiram pedras na janela, né? Então, não vens, ou seja, a insistência. É normal, quando nós queremos sair de um patamar, que quem está no mesmo patamar não nos deixe sair. Então Jesus, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ele sabe que se eu modificar o meu comportamento dentro do meio estabilizado, esse meio vai ser contra. E ele diz, ele vai longe. Ele diz, os filhos vão se virar contra as mães, os genros contra as sogras, e por aí vai. Porque ele sabe. Jesus é terapeuta. Ele é o nosso médico. Ele, quando está a dizer isto, nós pensamos assim, eu vou procurar Jesus. Atenção, esse é o nosso patamar, também mais comum. Porque Jesus vai me dar tudo. Vai salvar minha vida, vai resolver meus problemas, eu vou pedir para Deus e Deus vai cuidar de mim. Olha, sempre o eu, né? Esse é o patamar nosso mais comum. É criar a nossa relação com Deus como se Deus fosse nosso servidor permanente. E não. Jesus diz assim, olha, você vai se modificar conforme eu estou a dizer. Vai te fazer muito bem, você vai ser feliz. Vai ter o reino do céu no teu coração. Mas repara, eu não vim trazer a paz. Você vai ter trabalho. Ele não nos engana. Então, quando nós começamos a mudar, qual é a nossa primeira relação quando vemos que não temos apoio? Reclamamos. Nossos familiares são os ingratos, não nos compreendem. Mas Jesus tinha dito que ia acontecer. Então, para um pouco e pensa. Né? Se eu quero mudar, é porque eu era igual. Se eu era igual, como é que eu agiria se alguém mudasse? Lei de compreensão, benevolência. Então, se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes, não desanimes. E sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar, sem reclamar. Sorriam agora, é maravilhoso isso. Vou mudar. E não há motivo nenhum para nós reclamarmos quem está na retaguarda. Vamos estar tão fortalecidos que vamos buscá-los. Com o quê? Com as palavras? O exemplo. É tão comum. Eu vejo pessoas passado... Eu não vou... Ok, não vou falar disso aqui. Não falo. Okay, então outra, tem que ter outra. Ok. Então, vejo pessoas chegarem à casa espírita e dizerem assim, eu queria tanto que meu filho se modificasse, meu marido isto, minha esposa aquilo. Olha, então faça a sua parte. Venha, estude, cresça, aprenda e aplique. Mas é ele que precisa. Não. Quem precisa somos nós. Porque se nós queremos ajudar alguém, precisamos nos fortalecer, não só na fé, mas também na estrutura de conhecimentos, na perspectiva de perceber qual é o meu objetivo numa relação familiar, ou trabalho, seja o que for. Então sou eu que preciso crescer. Olha a mudança. Há muita gente que, volta e meia, o que é que pensa? Como é que eu não tive capacidade de ajudar? Porque queria que a pessoa mudasse. Não funciona. Quem muda sou eu. E cada um muda no seu tempo. Isso é uma questão de respeito pelo próximo. É tão simples isto. Eu adoro porque é mesmo simples. Olha, relaxem, gente. Soltem os ombros um bocadinho. Uau, eu não carrego o mundo. Eu só tenho que fazer o meu trabalho. Okay? Então, vamos continuar gerando bem-estar e não desanimarmos porque a volta não acontece. Mas é realmente quando a gente não sente mudança no outro, nós esfriamos, não é? Esfriamos logo e estamos assim, até ficamos assim um bocadinho, mesmo à espera, muda lá um bocadinho, também depois cá mudarei. Acho que é normal, não é? É normal e é comum. A perspectiva da libertação psicológica do processo é você é um ser individual que trabalha em conjunto. Mas se você não se estrutura individualmente no ser que deseja ver no mundo, o mundo não muda. Até porque se o mundo mudar, é curioso, nós continuamos com a visão de ontem. Então esse despertamento é maravilhoso. É essa nossa estrutura. Então vamos lá. Mas, Casimiro, posição. É uma linha fina também entre o respeitar o outro e deixar ficar. Quando a gente aconselha, orienta e tenta até ver a nossa forma que é diferente do todo,
muitas vezes o outro também interpreta como falta de respeito. É uma linha muito fininha aí entre quando somos respeitosos e como estamos tentando ajudar. Olha, Seria... Cláudio, é interessante a lógica aqui, que é, nós às vezes confundimos o respeito com a conivência e pensar, se eu não disser nada a coisa vai acontecer. Detalhe, aqui nós deveríamos ter uma tarde só para isso, porque cada ambiente nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, sob o mesmo teto. Eu não vou educar quem está ao meu lado, quem é meu pai. Vamos criar regras para cumprir. Isso é respeito. Se não há respeito, gente, que é a base de qualquer relação, não há relação. Então o respeito está lá. Aliás, eu vou vos dizer a palavra mágica para uma vida maravilhosa a dois. Tá bem? Chama-se confiança. Se você confia em si, em primeiro lugar, você tem paz. Depois, se você juntar a confiança ou respeito, então a coisa funciona e é um nest. É maravilhoso. Ora, então, a ideia aqui do respeito e da dificuldade que nós temos às vezes em perceber essa diferença reside nesse aspecto do par e também dos filhos. Relativamente aos filhos, nós devemos educá-los. É nossa responsabilidade. A caixinha, digamos assim, está vazia ou pouco ocupada e nós vamos colocar lá uma série de sementes que despertarão no seu tempo. E aí tem que ter regras e por aí fora. Na relação a dois tem que ter regras, sim, é facto, mas nós não vamos educar ninguém. Já passou aquela fase em que a gente dizia assim, na fase do namoro, né? Ele tem esses problemas, ou ela, mas depois de casar a coisa melhora. Alguém já experimentou fazer isso? Eu acredito que não. Porque o engano é grande. Não acontece, gente. Então eu vou mudar depois de eu ser mãe ou depois de ser pai. Não vai. No início tem um impacto, a não ser que já esteja no próprio ser a vontade e a necessidade marcada da mudança. Já não vai acontecer. Não é o mundo exterior que nos muda. É o nosso interior como lê o mundo que nos muda. Então, cuidado com esta perspectiva, Cláudio, isto é para todos nós, que às vezes nós dizemos assim, o respeito tem que se manter. Tem. Mas eu tenho que respeitar o outro. Tenho que respeitar o outro. Se for sob o mesmo teto, tem que ter regras, porque senão não funciona. Né? Acorda às 3 da madrugada para fazer barulho e o outro quer dormir, ou seja, não funciona. Eu estou a usar assim uma coisa assim, muito assunto. Mas é simples. É muito simples. Respeito ao outro e exigimos respeito para connosco. O respeito para connosco o quê? Que o outro seja igual a nós? Não. Cada um tenha o seu espaço respeitado. Aqui não há que haver grande confusão. Okay? Lembrando que todos somos filhos de Deus responsáveis pela nossa individualidade. Ok? Aí eu estou a ler pensamento. O Cláudio está a dizer, e quando junta com terceiros? Ou seja, às vezes é questão de pais, né? Não estou a dizer que tu estás a dizer isto, estou a pensar. Questão de pais. Como é que um diz uma coisa, outro diz outra para os mesmos filhos? Né? Então, diálogo, crescimento, até isso é um aprendizado. Até isso é um aprendizado. A nossa irritabilidade, a nossa forma de agir destemperadamente não resolve nada. Lembre-se do exemplo, tá bem? Então, o que é interessante, né, é que Joana diz, és a única pessoa com quem contarás para estar contigo. Uau. Desde o berço até o túmulo. E depois dele, como resultado dos teus atos. Ou seja, durante a vida toda nós vamos contar sempre quem está sempre conosco? Nós mesmos. Ok? Vamos fugir, não façam isso. Tá bem? Não fujam, porque não há fuga. A vida não cessa. E nós vamos estar conosco antes, aliás, durante a vida toda, e depois da vida que chamamos de vida aqui, do lado de lá. Vamos continuar juntos. Com o quê? Com o resultado dos nossos atos. Nós possuímos o quê? Com vontade. Carolina, com vontade. Nós possuímos o quê? O quê? O que damos. Nós possuímos o que damos. E também possuímos o livre-arbítrio. Obrigado, João. Nós possuímos o que damos. Ou seja, quando eu desencarnar, o que é que eu levo? O que dei. O que dei? Grande João. Exatamente. Simples. Eu distribuí muito desafeto. O que é que eu vou levar para lá? Isso não é para nós, pois não? Não é nada. Não é? Gente, então peraí. Aqui eu começo a perceber a lógica da espiritualidade, da imortalidade da alma. Eu não vou fazer as coisas para ser feliz agora.
Porque mesmo a felicidade de agora ela é vazia, ela não descedenta, conforme Jesus também o disse. Quem beber desta água jamais terá sede. Porque nós vemos muitas paixões, que são aqueles amores. Paixões não estou a falar a dois, né? Paixões, interesses fugazes, que acabam por nos esvaziar do propósito de vida. Nós queremos muitas coisas, quando alcançamos, não é isto, é outra coisa. Mas há uma que nós, quando alcançamos, não trocamos. A paz interior. Quando a encontramos, aquela luz do servir, a gente sente-se bem e aquilo permanece. E é isso que a gente leva. Está bem? O Olavo levantou o dedo, está assim, anda, Olavo. É que, como estou um pouco enferrujado, e o português é uma língua muito difícil, o depois dele apóstrofe com E maiúsculo, que é? Porque ok. eu não será Ali devia estar com ele, talvez, não? Não, isto é assim. Sim, esse aqui devia estar minúsculo, está bem? Já agora, mas está a falar do próprio, está bem? Mas percebeu a ideia? A letra mata, o espírito vivifica, percebeu a ideia, não é? Ok? Então, individualidade versus responsabilidade. Se eu perceber a individualidade que eu tenho, eu sou responsável durante a vida toda. Até me dizem assim, cuide do seu corpo, porque ele vai ficar consigo até o último dia da sua vida. Do lado de cá. E o que a gente faz normalmente com o nosso corpo? Assim, muitas vezes, né? Eu não vou dizer nada, né? Claro. Né? Eu peço desculpa, mas eu estou a compreender a questão. Então diz, Joaquim. És a única pessoa com quem encontrarás para estar contigo. Depois dele. De Deus. Repara, e depois dele... Isto é assim, como é que Não você... será? Não sei. Não, porque não é depois de Deus. Deus não entra aqui neste Primeiro é conceito. Deus. Primeiro é dois. Diz, Depois, Joaquim. antes de eu poder contar comigo, eu conto com Deus. Sim. Pronto. Eu penso que é nesse sentido que está ali o dele, em letra grande. Eu penso Pode que ser. é questão... Sim. Não é? Bom, isto é assim, nós vamos estar sempre com Deus, é facto. Está bem? Então, obrigado, Joaquim, obrigado, Olavo. De qualquer forma, a lógica é esta. Nós vamos ficar, vou usar aqui, está bem? Com Deus e com o resultado dos nossos atos. Isto é importante que nós tenhamos esta noção. Ou seja, a nossa responsabilidade está cravada à nossa individualidade. Por quê? Porque somos... O que é que nós temos? Você disse agora há pouco? Livre-arbítrio. Somos nós que tomamos as nossas decisões. Okay? É que às vezes a gente não pensa nisso. O que é que a gente pensa? Eu vou chegar do lado de lá e vou contar com os benfeitores. Não é? Nós espíritas, não é? Outra religião, vamos contar com Deus, vamos contar com Jesus, seja como for. Ou com Alá, não importa. Mas vamos contar em primeiro lugar com a nossa consciência. Nós vamos contar com a nossa consciência. O que é bom. O que é maravilhoso. Porque nada se perde. Tudo aquilo que nós construímos da nossa estrutura, do nosso conjunto de valores, está conosco. Nada se perde. Tudo bem? Olha que isto parece simples, mas faz-nos acordar com essa responsabilidade. Vocês vão se perceber da parte final o que é que nós vamos fazer com aquelas frases, está bem? Capacidade e maturidade. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. É a ação. Lembra-se que falamos agora há pouco? Nós temos ainda a ideia natural comum de sermos servidos. E este é um trabalho em que colocamos o nosso dínamo, todos temos um dínamo gerador de energias, aliás, transformador de energias, que é mais correto. Então, este trabalho, a nossa decisão de ser feliz, gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para nós mesmos. O que é que vai acontecer? Ao gerar para nós, vamos gerar para o próximo. Porque essa é a nossa alimentação. Para quem já estudou um pouco mais sobre o fluido universal, o fluido vital, todos nós, isto é um facto. Porque a ciência o prova para todos os elementos, materiais e imateriais, todos. Todos nós temos um campo energético. Okay? Todos nós temos um campo energético. Está a vir aqui uma ideia que é uma notícia nova, muito recente,
sobre o campo magnético da Terra. Ainda vamos fazer um trabalho sobre isso. Então todos nós temos esse campo. E estamos a receber este alimento constante, que podemos chamar desse fluido universal que nos alimenta, de fluido vital, como for. Mas o certo é que isso é amor. É a vontade de Deus. É o amor. Então nós estamos todos a receber essa energia, todos, neste momento, sempre, para o nosso tônus vital constante. Ora, quando eu recebo essa energia, eu posso acumulá-la e ficar com ela. Porque eu sou filho de Deus, eu estou a receber. A grande questão é o que eu faço com ela. Se eu estaciono na minha angústia, na minha ansiedade, na minha falta de confiança, eu vou adoecer. Como qualquer elemento, olha, um computador, se ele ficar com carga constante, sem diluir a sua energia, vai criando ali uma eletricidade estática, chega um momento em que ele estoura. Ou seja, já não funciona. Aparentemente nem precisa acontecer nada. Gente, se aquilo é sensível, imagine o nosso corpo espiritual, sua sensibilidade. Então essa energia está em nós e é necessário que ela flua. Que ela percorra o nosso corpo, alimente cada uma de nossas células no tônus vital, incluindo, circule pelo nosso sangue. Normalmente nós pensamos que o tônus vital ele aplica-se diretamente. Não, ele circula na nossa corrente sanguínea e alimenta tudo aquilo por onde passa. Ora, então nós estamos a receber esse alimento, estamos a alimentar e temos esse dínamo transformador. Se eu estiver num ambiente difícil, atenção, na nossa fragilidade não é tão simples quanto isso, mas eu vou falar só da lógica. Se eu estiver num ambiente difícil, um ambiente carregado, as pessoas estão nervosas, irritadas, o que vai acontecer conosco? No dia a dia. Sentimos aquilo e podemos sentir alguma irritação. É verdade isso ou não? Ou não? Não acontece. E às vezes nem sabe o que aconteceu, entra, né? Aquela coisa, né? Porque nós fazemos essa leitura, nós estamos sempre em ligação. O que vai acontecer? Eu posso pensar assim, aqui o pessoal está a discutir, isso não se faz, e começa a criticar. O que eu acabei de fazer? Sintonia. Entrei na lei da sintonia. Ora, não fico bem. Mas se eu me aperceber e estiver lúcido, o que vai acontecer? Eu intimamente vou me pacificar. Não pensem que a gente vai chegar... Eu pelo menos não consigo, né? Não tenho essa capacidade. Chegar ali no grupo, né? E começar a pensar, orar, e sentir-me levezinho. Não, gente, isso é para almas nobres, né? Nós, no nosso... Atenção, se alguém tiver assim aqui, essa capacidade, esteja à vontade. Está bem? Mas não é preciso. Um pouco de paz interior. Mas eu só posso buscar um pouco de paz interior se eu souber qual é a relação e como é que eu a busco e quando eu a sinto. Como é que eu explico isto? Se eu tenho algo que desconheço na sua plenitude e eu quero buscar, fica um bocado vazio, né? Como é que eu vou buscar isto? Agora, se eu no meu patamar do dia a dia for uma pessoa pacificada, eu sei o que é essa harmonia e quero mantê-la. Então, nesse ambiente, o que eu vou fazer? Vou recordar essa pacificação. E vou dizer, é isto que eu quero. Ok, estou aqui, tudo bem, estou pacificado. Aí vigilância. Por isso é que Jesus dizia, olhai, orai e vigiai. Nesse momento, na minha tranquilidade, eu começo a ouvir o quê? As intuições. Para no momento certo colocar uma palavra adequada, ou por simplesmente fazer silêncio. Aproximar-me de alguém que eu vejo que está mais aborrecido e transmitir-lhe paz sem dizer nada, porque ninguém é melhor que ninguém. Não é aquela coisa assim, eu vou resolver tudo. Então, a vida ela é tão simples no nosso dia a dia, desde que nós saibamos estas coisas. Então, este alimento, este processo, permite-nos gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas, em primeiro para nós, né, nesse caso, e representa o crescimento emocional significativo, que é a maturidade psicológica em pleno desabrochar. Resumido. Vai acontecer no dia a dia. As nossas coisas, mas não as esqueça, não as queira esquecer, não olhemos só para nós. Saber tudo isto, mas transmiti-las, não senão já sei. Prática, não é? Já sei. Está a dizer isto por causa disso para ti mesmo, não é? Sim. Porque a lógica é essa mesmo aqui. Que é, primeiro nós estamos bem, e aí conseguimos beneficiar. Porque se eu quiser beneficiar olhando para fora sem estar estruturado, não consigo. Entende? Esta é a lógica desta maturidade psicológica. Aliás, o que estamos aqui a fazer hoje? Estamos a estudar todos para aplicar e ajudar. É assim que funciona. Né? Tudo bem?
Maturidade psicológica. Parem um bocadinho. Sintam-se. Sintam-se plenos. Integrais. Somos filhos de Deus. Todos os problemas que estão à nossa volta, estão à nossa volta. Eles só adentram a nossa alma e nos desequilibram se nós não tivermos a força estruturante do nosso ser. Se eu tenho luz interior, o que está à volta eu vou iluminar. Se eu não coloco a luz no meu interior, o que está à volta vai entrar. Não há vazios, lembram-se? Então, é essa luz que tem que brilhar em nós. E ela brilha, gente. Nós temos. Se alguém estiver com o pensamento, e eu acredito que às vezes acontece, estamos menos confiantes, a gente pensa, eu não tenho. Todos temos. Todos. Não há ninguém aqui que não tenha um dínamo poderoso de luz no seu interior e que o possa fazer brilhar. Não há. Todos temos. Todos. Às vezes as injunções que nós deixamos que adentrem esse nosso campo não nos permitem, neste momento, essa facilidade. Mas vai acontecer. Acreditem. Vai acontecer quando? Quando nós tomarmos a decisão de sermos felizes. Vai dar trabalho? Vai. É difícil? Não. Dá é trabalho. Tudo bem? Jesus disse, se tiver fé também um grãozinho de mostarda. E disseres para essa montanha, vai daqui para ali, ela vai. Essa montanha são essas nossas dificuldades. E quando eu disser vai, aí ela vai mesmo. Mas é a nossa decisão. Está bem? Amigos como Dante? Ninguém se aborrece? Isto é lindo, gente. Eu adoro isto. Isto faz-nos bem à alma. Só o facto de estarmos a conversar sobre isto já nos tira dos enormes problemas em que nós nos colocamos. Porque eles não são tão grandes. Nós é que estamos mais pequeninos. Então, crescendo, eles diminuem. Autoconhecimento e realidade. Joana diz, é relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável com as demais pessoas. É relevante, interessa. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras e desonestas. Olha aqui, Joaquim, dentro daquilo que estávamos dizendo. Um complementa o outro. Isto é mais importante do que parece, gente. Eu quero estar no meio. Atenção, isto não é, acreditem, por amor de Deus, não confundam hipocrisia com educação, o esforço da mudança, não confundam. Hipocrisia, a pessoa sabe que não tem aquele comportamento, mente descaradamente para si própria, em primeiro lugar, pensando que engana os outros. Mas não é disso que estamos a falar. Não é disso. Nós estamos a falar da nossa necessidade, muitas vezes, de querer ajudar, sem estarmos verdadeiramente imbuídos dessa lucidez. Certa feita, eu gosto muito disso, vocês já me ouviram falar isto várias vezes. Se não ouviram, deveriam ter ouvido. É sinal que estamos juntos há mais tempo. Estou a brincar. Divaldo, certa feita, Divaldo Franco, vai a uma instituição de uma senhora que acolhe crianças. E ele está a conversar com ela, e ela está a gritar com as crianças. Afasta que eu estou a conversar. Sai para lá, não fazer isso aqui. Sempre nervosa. E Divaldo perguntou-lhe, olha, por que abriu a instituição? Porque eu quero servir. E Divaldo diz-lhe, olha, e por que não serve noutra faixa etária? Outra busca, porque noto que não está feliz. Gente, a pessoa está a servir, está bem? Ou seja, esse mérito vai ficar. Mas ela, no seu íntimo, não se encontrava feliz. Estava irritadiça, aborrecida e fazia aquilo pelos vistos. Obviamente, Divaldo não lhe diz isto assim, não é? Há toda uma orientação espiritual que quer ajudá-lo. Isto para dizer o quê? Justamente este processo. É que é relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável com as demais pessoas, é lógico. Mas se isto não estiver estruturado naquilo em que nós sentimos e valorizamos, então vai nos trazer desconforto. E por que traz esse desconforto? Porque eu estou a dizer uma coisa e não se coaduna com o meu interior. Então, quando eu gosto muito de dizer isto, porque é mesmo uma coisa que nós sentimos. Que é, quando eu estou a fazer uma afirmação de conhecimento do Espiritismo, é porque eu sei que é assim. Não dá para titubear. A gente sabe que é assim. Então, se eu sei que o bem é bom, eu sei, eu não estou em dúvida, então é muito mais simples nós nos dirigirmos para qualquer circunstância e auxiliarmos seguros e tranquilos. A palavra é a mesma, mas esta é a lógica. Então, o que está aqui a dizer? Trabalhe o teu íntimo também. O exterior é importante, porque você produz à sua volta e vai receber. Mas a sua estrutura emocional por dentro precisa mudar. Mas Casimiro, eu ainda não consegui mudar.
Eu ainda tenho muita dificuldade, ainda tenho muita mágoa, eu ainda tenho muita coisa que eu não concordo. Gente, isso é maravilhoso. É sinal que eu identifico o problema. Quero diferente, mas identifico o problema. Não é mal, é bom. Agora, vou trabalhar essas questões interiores para que a minha aparência de querer ser útil e por aí fora se coadune com o meu interior. É para a minha felicidade. Tá bem? Então, ninguém se recrimine. Por favor, a lógica é esta. A ideia não é de recriminação, nem de fazer autoacusações, não é isso. É conhecermos e mudarmos. É simples. Tudo bem? O que é que nós temos no nosso interior? Temos amor, temos luz, todos temos. Lembre-se, volta e meia, a nossa capa do ego é que vai agregando uma série de valores e que valores ou experiências que nem sempre bem resolvidas nos magoam. Não é o nosso íntimo, é o ego. Okay? Mas isso estava outro tema, tá bem? Vamos lá. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que, te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. É normal. Até aqui tudo bem? Ou seja, as nossas mudanças afetam as pessoas e é natural que as coisas à volta melhorem. É? Ok? Tudo bem. Lei de retorno com liberdade. Sou eu que defino. Tudo bem? Vamos lá. Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Então, peraí. O que eu fizer à minha volta vai me trazer alguns benefícios. Ok? Mas eu preciso sustentar isso. Por quê? Porque se estivermos à espera que o meio nos agradeça, que nos promova essa melhoria, estamos a entregar na mão de terceiros a nossa decisão de ser feliz. Então somos nós que precisamos estruturar este processo. Vamos receber. E se não recebermos? Vamos esperar. Não tem hipótese. É muito interessante. Por quê? Porque Joana está a dizer que vai melhorar. E vai. A volta vai melhorar. Tudo bem? Mas nós, mais sensíveis, vamos também estar atentos a tudo. O que é que Jesus fez? Quando ela diz, Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Ou seja, olha, tem a cruz. Ah não, peço desculpas. O que eu disse, vou mudar, não é bem assim, tenho mais. Não, Jesus disse, não, a verdade é esta. Eu vou continuar íntegro ao que eu disse e ao que eu fiz. Eu não vou me negar a mim mesmo, negar a Deus, que está em mim, pelas coisas do mundo imediatas. Eu prefiro a cruz. Eu prefiro sofrer este embate, estas dificuldades, mas manter-me na verticalidade. Exemplo de quem? De Jesus. Nós somos cristãos. Gente, não quer dizer que não nos abalemos com as injunções ao lado. Não é isto. É só para dizer que elas vão acontecer. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Se nós fôssemos insensíveis, aí dizer, a pessoa está lá a reclamar, eu não ligo a mínima. Detalhe, eu não aprendo, sou insensível, não procuro ajudá-lo porque sou insensível. Então, não é isso. Nós somos sensíveis e vamos continuar a ser. Alguém vai dizer uma palavra menos boa, nós vamos sentir aquilo. Mas agora, guardar o efeito dessa palavra menos boa é responsabilidade nossa. Detalhe, mudar o nosso comportamento por causa disso é responsabilidade de quem? Nossa também. Simples assim. Quem sorriu? Agora chega, tá bom? Isto é maravilhoso. O orgulho é que anda por aí. Tal e qual, Joaquim. Eu vou chamar aqui, o Joaquim disse, o orgulho anda aí. É verdade. Ele anda aí, anda aqui, né? E é interessante porque nós quando fazemos muitas afirmações, cuidado. Porque depois nós temos tendência a querer mantê-las. E isso causa um grande esforço, é cansativo. Tá bem? Então, manter, gente. Se eu acredito numa coisa, com sinceridade, manter. Verticalidade. É importante que o façamos. Porque se andamos a mudar, nós criamos aquilo que chama uma paz podre. Né? O termo parece assim, muito forte, mas é verdade. Eu não vou me relacionar desta forma, eu não vou dizer isto, eu não vou comportar-me desta forma, porque a pessoa vai se afastar e eu não quero perder um amigo. Qual é o amigo que eu estou a perder em primeiro lugar? A nós mesmos. Eu estou a deixar de ser quem sou
para atender o outro. Sabe qual é o detalhe? É que se for mesmo amigo, ele escuta, aceita e somos amigos. Se não aceita e vai embora, é porque havia um interesse apenas no meu comportamento que lhe beneficiava. Dá trabalho. Ah, mas eu estou disposto a largar. Depende do meu grau de necessidade de afeto de terceiros, quando não tenho ainda o meu afeto a doar constantemente. Ou seja, isso aqui dava outra. É maravilhoso, gente. E Deus é que nos deu todas essas possibilidades. Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Somos nós que tomamos as decisões de sermos felizes. Ou querer fazer felizes os outros, anulando aquilo em que acreditamos. Tudo bem? Gente, eu vou para casa. Eu tenho muito para refletir, gente. Eu, quando estive a ler isto, eu disse, uau, isso é impressionante. Então, o exemplo de Jesus é um exemplo diferenciado. Nós temos dificuldades em coisas pequeninas. E Jesus diz, não, vou para a cruz porque eu sei que vou dar ali outro exemplo ainda. E deu, não é? Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente, com Deus. Ok? Ou seja, Joana, como espírito, ela não está a dizer assim, olha, sacrifica-te, você vai ser santificado e vai viver para o resto da sua vida a tocar a harpa, a descansar em paz eternamente. Ela está a dizer, você vai mudar, não vai? É o teu esforço, não é? Vai haver desencontros. Jesus disse, eu não vim trazer a paz. Então, porque eu vou repetir isto, vou ler outra vez, não é que não tenhamos entendido, mas é para ler e nós irmos gravando isto assim, está bem? Na nossa mente. Então, quando tivermos alguma dificuldade, a gente vai, não vamos lembrar das palavras, não esqueçam disso. Vamos lembrar do conceito, está bem? Então, todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica, geram simpatia e animosidade no mundo, os dois, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém, fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto, naturalmente, com Deus. Não estamos sozinhos. O que nos alimenta e sustenta é aquela tal força que nós chamamos de amor, o tal alimento que os Vedas, os hindus, chamam de prana, que é o alimento espiritual. Então, é isso que nos alimenta. Tudo bem? E na nossa mudança, vamos ter confrontos. Sorriam agora. Vamos ter confrontos. Que bom! O mérito é maior, quanto maior for necessário o esforço. Então, se hoje estamos em sofrimento, eu vou pedir isto. Vamos sorrir olhando para o futuro. Viver o dia de hoje. As dificuldades, o que temos que mudar. Mas já o prelivar de uma nova aurora. É um novo dia que nasce na nossa vida. E ele começa hoje. Sempre. Começa hoje. Neste momento. Sempre. É sempre agora que ele começa. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas e às dificuldades que aparecem. Tudo bem? Eu, o mundo. Nós até temos um livro que estudamos com a evangelização, com as crianças, com os jovens e com os pais, mais com os pais, que chama-se A Família, o Mundo e Eu. Okay? Muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Pelo contrário, eles sempre... Os problemas, né? Pelo contrário, esses desafios, né? Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Quando fazemos o bem, mediante desafios que nos indicavam ao longo dos séculos de comportamentos para fazer de forma diferente, e hoje queremos fazer melhor, isto traz-nos uma paz. Nós podíamos ficar aqui 1 hora a relembrar coisas pequeninas várias vezes e nós iríamos sentindo a saúde a equilibrar as nossas células por esse bem-estar duradouro. Alguém não percebeu, não é? Ok, eu estou a ler pensamento. Nós devemos enfrentar isto, essas dificuldades, sem perder o rumo, ou seja, o nosso rumo é para a luz, não é? Nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Eu consegui manter a paz
em meio à refrega. Eu consegui manter a minha harmonia. Mas quando eu não conseguir, eu vou dizer, eu não consegui manter a minha harmonia. Que mal que eu sou, vou me siliciar. Não. Falhei. Mas vamos preparar melhor para a segunda. É sinal que eu estou desperto. Não é sinal que eu sou mau, que eu sou um ser inferior, nada disso. Significa que eu quero acertar, gente. Alguém aqui reencarnou perfeito? Não, não é? Não me lembro. Não? O Joaquim faz aquela máxima, dizer assim, eu só descobri que eu sou um ser perfeito. Eu só tinha um defeito, que era a humildade. Tirei a humildade, eu sou perfeito. Eu não me lembro, é muito bom, Joaquim. Ok? Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. O não sofrendo eu ainda não consegui. Casimiro Ramos a falar. O não sofrendo eu ainda não consegui. Mas não desistindo, eu acho que estamos no caminho. Uou, sorriam, isso é maravilhoso. Não desistir, porque sabemos qual é o objetivo. Eu sei onde eu vou alcançar. Eu posso não ver ainda o caminho, mas eu estou feliz porque eu não desisto. Porque eu sei, é verdade o que eu vou alcançar. Uou! Aquilo que a gente diz muitas vezes. Põe a mente lá no futuro, no abraço, no reencontro, na harmonização. Gente, isto preenche-nos a alma. Então, é despertar para a realidade espiritual, porque só em espírito é que eu consigo entender isso. Muitos dramas e dores que vivemos hoje, se não fosse a questão da nossa vivência espiritual, não tinha sentido. E eu digo isso com pesar, por um lado, porque as pessoas não acreditando sofrem mais do que necessitariam. Okay? Então, o sofrendo seria melhor que não precisássemos. Significa que a luz toda já ocupava as nossas emoções, mas ainda não ocupa. Mas vai chegar lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica necessitando de tratamento adequado. Ou seja, para nossa teimosia, apesar de toda a luz, de toda a natureza divina que nos envolve, nós teimamos em fecharmos-nos no nosso sofrimento, causando dor a nós próprios e fechando-nos para o mundo, precisamos de ajuda. É só isso, não somos maus, precisamos de ajuda. Por isso, qual é o título mesmo? É Desperta. Né? Okay? É o nosso desafio. Nós queremos ser felizes. Então, se eu estou nesse patamar, gente, não se recriminem. Ou não recriminemos os outros. Olhemos como alguém que precisa de ajuda. Tudo bem? E aí, alguém que precisa de ajuda precisa do quê? Do juiz? Não, precisa de alguém que auxilie. Tudo bem? É? A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre e promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Repare, as provas e as dificuldades, Joana, já nessa parte, já não chama de problemas. Chama de injunção libertadora. A minha doença, quando eu tenho uma febre, quando eu estou doente, é o princípio do quê? Da cura. Muito bem. A minha doença é o princípio da minha cura, porque surge o efeito, eu tenho que combater alguma causa. Eu tenho que modificar essa causa. Então, quando eu olho para as dificuldades que o mundo me coloca, a partir daí, como uma injunção que me liberta, eu olho com amor. Isso chama-se, por mais que custe, amar a verdade. Amar a verdade. Eu posso ainda não gostar da maneira da sua face ou como ela se apresenta. Mas quando eu a amar, eu sou livre. Não é? Nós vamos fazer hoje um pequeno exercício. Porque nós vamos encerrar o trabalho. Mas usando o mesmo tema. Nós vamos ser os nossos médicos. Cada um de nós vai ser o seu próprio médico. E é necessário que cada um de nós tenha uma doação de simpatia por esse encontro. Se em algum momento eu estiver cansado, não há problema. Se em algum momento eu não concordar com alguma coisa, também não há problema nenhum. Mas é um momento
de nós, como filhos de Deus, absorvermos as bênçãos que estão aqui para todos. Quando nós tomamos um passo individual, que haverá logo a seguir, a figura que mais me apraz é o copo. Se eu colocar um copo com o bocal para cima, derramar o líquido, o copo vai ficar com a água. Como eu me conduzir no cotidiano, vou manter a água ou vou desperdiçá-la. Mas isso não é problema. É só o nosso dia a dia. Agora, se o copo estiver virado, eu ponho o líquido e ele vai para o lado. O líquido veio, a bênção do alimento está lá, mas eu não recebi. Então, se estivermos cansados, não façam o esforço de procurarem a concentração. Este é um exercício que eu vou vos dizer, volta e meia a gente se cansa desnecessariamente. Então, imagine, eu estou a fazer uma oração, ou a pessoa está aqui a fazer a oração. E se eu estiver com uma necessidade de concentração e não conseguir, eu fico irritado. Eu fico, não consigo. Não façam isso. Procurem concentrar. Uma das técnicas é repetir as palavras. A outra é tão simples quanto esta. Estou para receber. Só isso. A vida é muito simples. Então, nós vamos fazer aqui algumas afirmações. Vou começar por esta, está bem? E nós vamos fechar os olhos e vamos sentir fluir. Eu vou dizer assim, eu já vou alertar, portanto não tem segredo nenhum. Que é o mesmo conceito do início. O psiquismo divino flui através de mim. O que é que nós vamos sentir? Vamos sentir a luz que vem do alto, que está aqui nesse momento, a passar e a fluir. É o que vamos fazer. Simplesmente assim. Está bem? Depois desta fase, aí vamos entrar na oração propriamente dita, dirigindo o nosso pensamento ao Cristo. Quem gostar muito desta imagem, muito inspiradora, estamos. Se preferir Jesus, jovem, estudante, no mercado, numa embarcação, não importa. Só luz, também estejam à vontade. Só não coloquem no madeiro. Aquilo foi um ensino para dizer o caminho da libertação. Então nós vamos fazer e depois vamos fazer a oração. Alguém tem alguma pergunta antes que queira fazer? Esteja à vontade. Ou alguma questão? Assim, complementar? Não? Então vamos trabalhar. Eu até gostava de apagar as luzes, mas vai ficar ali filmado, não é? Já agora, vou aproveitar. Para quem depois assistir pelo canal do YouTube, a comunicação ela é diferente aqui do que aquilo que a gente assiste. Então o que é que a gente pede? Nesta fase, quem for assistir pelo YouTube, o que é que faz? Ou põe só o som, ou então escuta num momento tranquilo. Porque se quiser aproveitar, cada um de nós pode fazê-lo, porque é sempre uma indução mental que podemos seguir. Então vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Relaxar a nossa musculatura, nossos ombros. Relaxar, encostar bem as costas. O nosso rosto, neste momento, está tão relaxado, os músculos inclusive da testa, como se fôssemos um bebê. Aquela pele lisinha, suave. Estamos em paz. O psiquismo divino flui através de mim. Flui. Deus sustenta-me e conduz-me todos os dias da minha vida. Eu coordeno os meus movimentos. Elejo a meta e avanço. Submeto-me a essa força vital. Tudo se me torna acessível. E chegarei ao bom termo das minhas aspirações em paz. Fixando esta paz e harmonia em nós.
buscamos-te, Jesus, de coração aberto, caminho livre, sem qualquer ruído. Aceita a nossa gratidão, que te enviamos, doando a luz que possuímos. E rogamos-te, Jesus, para que as bênçãos, estas luzes, também sirvam para a paz no mundo. Para os corações que se encontram amargurados e procuram amargurar, para que a luz adentre e que brilhe a luz do íntimo de cada um. E que aqueles que sofrem os efeitos da ausência da paz, individual ou coletiva, sintam o conforto da esperança, da luz que renova. Os que se encontram aprisionados pelos mais variados vícios, que sintam essa luz a brilhar em seu coração, para servir, e servindo não dar espaço para outros sentimentos de amargura. O nosso planeta, envolvido pela tua luz, Senhor, desperta no tempo de cada um. E nós, aproveitando esta reunião, Senhor, enviamos daqui luz para cada lar aqui que é representado, incluindo o nosso. Piso, teto, paredes, móveis, objetos, alimentos, iluminados, transmitindo paz e saúde. E a nossa rogativa, Jesus, é que uma ponte se faça permanente do nosso lar para a espiritualidade superior. E a rogativa maior: auxilia-nos, Senhor, nos nossos melhores propósitos e na vigilância necessária para manter as construções do bem a beneficiar toda a humanidade. O que te rogamos, em boa verdade, já sabemos que acontece. Faça-se a tua luz, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja, querido amigo.